Boa tarde, quinto ano. Hoje estou de Eu Sou Base, né? Estou gravando de um ambiente diferente hoje. E vamos lá, gente. Nós estamos na terça-feira. Hoje já é dia 23 de junho. Nós temos hoje o conteúdo de matemática e em seguida o conteúdo de história, tá bom? Então, vamos lá pegar nossa apostila de matemática, ver mais sobre um pouquinho das frações. A professora já entrou no conteúdo ontem, que fala que para a gente colocar uma fração como equivalente, nós temos que fazer uma continha de dividir ou de vezes com os dois números, né? Vezes o mesmo número ou dividido pelo mesmo número. Então, agora a gente vai entender um pouquinho sobre isso na simplificação das frações. O que é a simplificação das frações? Quando uma fração tem os números muito grandes e eu quero deixar esses números menores, menor possível que der. Então, nós vamos usar a divisibilidade, tá bom? Nós vamos dividir esses números. Lembra que a professora ensinou a fatoração? Lembra disso? Então, a fatoração é a divisão por números até sobrar um número só. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dividir o número grande até ele ficar bem menor, tá bom? Só que tem uma regrinha. Tudo que eu fizer no número de cima, no numerador, eu tenho que fazer no denominador também. Então, toda vez que eu dividir o número de cima, vamos supor, por 2, o de baixo também vai ter que ser dividido por 2. Tudo que eu fizer em um tem que fazer no outro igualzinho. Não posso fazer em um e no outro não, tá bom? Então, vamos lá para o conteúdo de simplificações de frações, na página 136. Olha aqui onde que eu tô. Simplificação de frações, tá vendo? É isso aqui que a gente vai ver como que faz, isso aqui. Então, vamos lá. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com termos cujos valores sejam menores. Para simplificar uma fração, basta dividir o numerador e o denominador por um divisor comum, diferente de 0 e maior que 1. Então, o que acontece? A gente vai ter que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, os dois vai ter que dar aquele critério de divisibilidade que a gente aprendeu, tá? Quando a gente dividir por 2, quando termina em número par. Quando a gente dividir por 3, quando os números, a soma dos números está na tabuada do 3. Lembra que a gente aprendeu isso? Quando divide por 5, quando termina em 0 ou 5. Quando dividir por 10, quando termina em 0. Então, a gente vai ter que usar aqueles critérios para lembrar, para fazer a divisão. Só que o de cima tem que dividir pelo mesmo número embaixo também. Então, os dois vão ter que ser divisíveis por aquele mesmo número, tá bom? Olha o exemplo aí. 6/8. O 6 eu posso dividir por 2, não posso? Posso. O 6 eu também posso dividir por 6 e por 3. Só que o 8 eu não posso dividir por 3 nem por 6. Então, eu vou ter que usar o 2 para os dois números, entendeu? Então, olha lá. O 6 dividido por 2 ficou 3. E o 8 dividido por 2 ficou 4. Então, eu diminuí a fração. Ficou 3/4, tá bom? Que vai ser equivalente a 6/8. 6/12. Olha outro exemplo. O 6 eu dividi por 2. O 12 eu dividi por 2. Então, deu 3/6. Mas ainda dá para diminuir. Porque o 3 e o 6 são divisíveis por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Desculpa, eu ia falar 3. Então, ficou 1/2. 1/2, tá bom? Quando tem o 2 embaixo, a gente lê meio. 1/2. Então, o que acontece? Aqui a gente teve que fazer duas divisões para conseguir chegar no menor número possível. Quando você chega no menor número possível, isso significa que não dá mais para diminuir. Não deu mais para diminuir, isso significa que está pronta a minha conta, tá bom? A mesma coisa no 3/4. O 3/4 não dá mais para diminuir. Porque o 3 a gente divide por 3, mas o 4 a gente não divide por 3, né? Então, se não dá para dividir os dois pelo mesmo número, não dá mais. Acabou ali, tá? Quando uma fração não admite mais simplificação, ela é chamada de irredutível. E quando
Quando ela chega na menor possível, o nome dela é irredutível. Significa que ela não reduz mais, não diminui mais, tá bom? Nos exemplos acima, 3/4 e 1/2 são frações irredutíveis, porque não podem ser mais simplificadas. Veja mais um exemplo de simplificação de frações. Não tem um menininho aí sentado na mesa e prestando atenção, assim na lousa? Então, olha lá. 48/84 é essa fração. O 48 e 84 podem ser divididos por 2. Então, a gente sempre vai começar vendo se pode ser dividido por 2 primeiro, tá bom? Igual lá na fatoração. Não deu mais o 2, aí eu vou pro 3. Não deu mais o 3, aí eu vou pro 5. Não deu mais o 5, aí eu vou pro 6. Depois vou pro 7, depois pro 10, entendeu? Então, a gente vai ver primeiro qual que é a forma de divisão dessa fração, tá bom? Então, primeiro, dá para dividir por 2? Dá, porque o 48 é número par e o 84 também é número par. Então, vamos dividir por 2. Ficou 24/42. Ainda dá para dividir por 2. Por quê? Porque 24 é par e 42 é par. Então, ainda dá para dividir por 2. Ficou 12/21. Agora, não dá mais para dividir por 2, porque o 12 é par, mas o 21 não é par. Então, a gente vai dividir por 3. 12 é divisível por 3? Deixa eu ver. 1 mais 2, 3. Então, é divisível por 3. E 21 tem na tabuada do 3, então também é divisível por 3. Então, vamos dividir, vai ficar 4/7. Acabou aí, não dá para dividir mais. Então, a 4/7 é uma fração irredutível, tá bom? Podemos também simplificar as frações dividindo seus termos uma única vez pelo MDC, tá? Então, quando a gente aprendeu a fazer o MDC, a gente aprendeu a fazer essa tabelinha que tá aqui embaixo, ó. Não aprendeu a fazer essa tabelinha? Então, a gente também pode fazer ela se a gente preferir, né? A gente faz os dois ao mesmo tempo, tá? Mas eu acho que assim acaba ficando mais fácil para vocês entenderem. Aí vocês fazem da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Página 137. E só. 138 é um joguinho, né? O 138 a gente não vai poder fazer porque a gente teria que tirar cópia. Então, para não ficar muito difícil para vocês, a gente vai fazer até 137, tá bom? Então, vamos lá. Pinte os quadrados com frações irredutíveis. Então, acha aqui para mim quais são as frações que não dá para diminuir mais do que aquilo. Todas aquelas que não dá para dividir e diminuir mais, vocês vão pintar. Pinte de cores claras que depois apareça o número para mim, tá bom? 2. Calcule a fração irredutível por meio de divisões sucessivas. Então, assim, como a professora sempre fala para vocês, aqui na apostila está explicando para vocês 2 métodos diferentes. As divisões sucessivas, que a gente vai dividindo, e pelo MDC. Então, a gente tem essas 2 formas de resolver esse problema. Professora, para mim é mais fácil a divisão sucessiva. Então, você vai fazer dividindo os 2 lados pelo mesmo número. Ah, Pro, mas eu prefiro fazer pelo MDC. Então, o que vocês vão fazer? Isso para vocês é livre. Eu não quero que vocês sigam a regra da apostila de fazer do jeito que a apostila quer que você faça. Não. Eu quero que você faça do jeito que você tem mais facilidade e do jeito que você entendeu melhor, tá bom? Então, tanto a 2 quanto a 3 aqui, vocês vão fazer a redução das frações até não dar mais, pelo método que vocês acharem melhor, tá bom? Aqui na 2 não tem muito espaço, então se quiser fazer no rascunho e depois colocar só a fração irredutível aqui, não tem problema. E na 3 tem um pouquinho mais de espaço, tá bom? Então, façam as continhas e coloquem no final qual é a fração irredutível que chegou, qual é o máximo que chegou, a menor fração, tá bom? Dessa forma que a professora explicou. Então, essa foi nossa aula de matemática. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com história, tá bom, gente? Então, boa atividade. Um beijo!